O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos, pois, na celebração de hoje, comemorando a vida pascal, o martírio de São Maximiliano Kolbe. Digo um santo perto de nós, porque ele viveu no século passado e, com o seu testemunho de vida, iluminou aquele século tão difícil, a tal ponto que, vejam só, São João Paulo II, também polonês, disse que São Maximiliano Kolbe é o patrono daquele século, o século XX, tão difícil, patrono deste nosso tão difícil século, disse na ocasião em que o canonizou. O testemunho deste santo, ele iluminou a crueza, a dureza dos campos de concentração que se concentravam sobretudo na Polônia. O que é um campo de concentração? É um lugar para o qual se deporta e se mantém prisioneiros lá as pessoas que não convêm ao regime que está dominando. Isso pode acontecer em qualquer época da história. Como nos nossos tempos também ouvimos falar dos lugares em que são mantidos prisioneiros, pois tantas pessoas no mundo todo, mas sabemos daqueles que existem, por exemplo, nos duros países da África e que de vez em quando aparecem na televisão. Mas tem também esses lugares em outras partes do mundo. Dali as pessoas não podem sair e são tratadas assim como animais. Quando muito, dão ração, comida racionada. Pois São Maximiliano Kolbe viveu esta experiência. Devo dizer para vocês que me trouxe comoção ao poder, com um grupo de peregrinos, visitar os 2 campos de concentração em que este santo esteve prisioneiro. E vocês sabem, quem estava explicando para nós era uma jovem. E até mesmo assim, analisando, pensei, esta jovem pode não ser
uma jovem da igreja. Pode talvez não praticar a religião como os jovens das comunidades, mas ela falava daquele santo com um entusiasmo tão grande que realmente usava esse termo, o nosso santo. Ali havia alguma coisa que então acomunava, não é, a todas as pessoas. O nosso santo. Um jovem dizer isso significa ter orgulho, significa orgulhar-se do testemunho daquela pessoa, significa partilhar os mesmos ideais, significa dizer que ele é um dos nossos, ele engrandece a nossa nação. Ele fez, pois, aquilo que devia ter feito como cristão e como cidadão. Comovente isto. E explicou tantas coisas que o nosso santo, como dizia ela, testemunhou para o mundo e que ainda hoje podemos ler quando temos oportunidade de ter uma boa biografia da vida de São Maximiliano Kolbe. Tem, sobretudo, um episódio da vida dele que exatamente fez, digamos, culminar a sua grande obra de apóstolo e de homem de misericórdia, de homem caridoso. Estavam lá presos e eles ficavam assim em espécies de barracões e já tinham estabelecido quem iria morrer, quem iria logo para a câmara, lá onde matavam, pois, com gás micidial, os prisioneiros. E, no convívio com outros, São Maximiliano Kolbe conhecia lá um jovem, pai de família, que todos os dias olhava uma foto e dizia: minha esposa e meus filhos, minha esposa e meus filhos. E morria, é claro, de vontade e de saudades da sua família. Pois no dia estabelecido em que aquele prisioneiro era um dos escolhidos para morrer, o santo afrontou, pois, o soldado, e disse: olhe, deixe ele em paz, ele é um pai de família, leve a mim, eu sou um padre católico. Então aquilo acendeu de tal modo a fúria do soldado que o chamou de porco. Venha então você mesmo. E assim foi libertado, foi livre da morte aquele jovem pai de família. E vocês sabem a coisa mais bonita? No dia da canonização de São Maximiliano Kolbe, os descendentes daquele jovem pai de família estavam todos lá, participando e assistindo e testemunhando o gesto heróico do nosso santo. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho Jesus nos diz que todos os dias Deus faz com que os anjos dos pequeninos, e não só de crianças, também das crianças, mas de todos aqueles que se submetem a Deus, seus anjos sobem e contemplam o rosto do Pai. Nós queremos pedir, por intercessão de São Maximiliano Kolbe, que nos conceda a nós também esta graça de podermos testemunhar com a nossa vida e podermos, obedecendo a Jesus, tornarmos-nos nós também simples como as crianças. Prestem atenção, Jesus diz que gente grande não entra no céu, né? Tem alguma dúvida? Ele disse aqui: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Gente grande, carrancuda, gananciosa, egoísta, não entra, fica lá na porta, até o seu coração se converter como um coração de criança, na simplicidade da vida
baseada no amor do Pai, como o testemunho glorioso de São Maximiliano Maria Kolbe. Vamos fazer um instante de silêncio e pedir esta graça. Senhor, por intercessão do nosso mártir, concede-nos um coração de criança.